Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do Rio. Hoje você vai ver que os ex-deputados Paulo Melo e Edson Albertassi foram levados para prestar depoimento sobre o caso Marielle Franco na Delegacia de Homicídios. Enquanto isso, 5 deputados presos na Operação Furna da Onça deixaram a cadeia após decisão da Assembleia Legislativa. Doce envenenado. Mãe diz que filha de 14 anos morreu após aceitar um pirulito de uma desconhecida no trem. Tem ainda, é claro, a festa dos torcedores do Flamengo após o time golear o Grêmio e garantir vaga na final da Libertadores. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu tô te esperando. Os ex-deputados da Alerj, Paulo Melo e Edson Albertassi, foram levados hoje para a divisão de homicídios para prestar depoimento sobre o caso Marielle Franco. E é para lá exatamente que nós vamos ao vivo conversar com a Roberta Scherer. Roberta, esses depoimentos já acabaram ou ainda estão em andamento? Oi, Natasha, ainda estão em andamento. Os 2 ex-deputados chegaram aqui na Delegacia de Homicídios por volta de 11 horas da manhã. O primeiro a depor foi o ex-deputado Edson Albertassi. Ele depôs durante 3 horas, mais ou menos, e quem depõe agora é o deputado Paulo Melo. Ele começou a depor às 4 horas da tarde. Depois dessa conversa com os policiais, eles voltam para o complexo de Jericinó, onde estão presos cumprindo pena. A Marcele Setúbal explica por que eles são testemunhas do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Vamos assistir. Os ex-deputados estaduais Edson Albertassi e Paulo Melo foram presos durante um desdobramento da Lava Jato no Rio, junto com o ex-deputado estadual Jorge Pisciani, por esquema de corrupção com empresas de ônibus no estado. Os 2 estavam no complexo penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste, e hoje foram levados para depor. Edson Albertassi e Paulo Melo foram ouvidos como testemunhas no inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e a do motorista Anderson Gomes em março do ano passado. Os policiais querem saber se os assassinatos tiveram motivações políticas, já que o partido de Marielle impediu uma suposta manobra dos ex-deputados para evitar a prisão na Operação Cadeia Velha. Eles citaram algumas pessoas que serão ouvidas no decorrer da investigação. Elas também serão ouvidas na condição inicial de testemunha. Na ocasião, o PSOL entrou com uma ação popular contra a nomeação de Edson Albertassi como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Isso faria com que a investigação da Cadeia Velha fosse remetida ao Superior Tribunal de Justiça por causa do foro privilegiado. Após a liminar concedida pela Justiça, Albertassi, Paulo Melo e Pisciani, todos do MDB, foram presos pela Polícia Federal. Também fazia parte da cúpula do partido o conselheiro afastado do TCE, Domingos Brazão. Ele é investigado como um dos mandantes do crime e foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por atrapalhar as investigações. Brazão pode ser chamado para prestar depoimento no caso. Nós vamos avaliar a necessidade dele prestar novo depoimento e, por enquanto, ele é ouvido na condição de testemunha. Esta é a segunda fase do inquérito do assassinato de Marielle, que completou 1 ano e 7 meses sem respostas sobre quem ordenou o ataque. 2 acusados da execução estão presos: o ex-policial militar Elcio Queiroz e o policial reformado Rony Lessa. E a gente continua falando de investigações da polícia, dessa vez sobre a morte de uma menina em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a família, a garota teria passado mal depois de comer um doce que foi oferecido por uma mulher dentro de um trem da Supervia. Não pode ficar assim! Ela tem que pagar! Lohana Madalena da Luz, de 14 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, depois de sofrer uma parada cardíaca. Gisele ainda tentou salvar a filha. Ela começou a espumar, espumava muito e suava frio. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia.
De acordo com a família, a menina voltava do curso de informática quando, num trem da Supervia, recebeu uma bala de uma mulher que ela não conhecia. Poucas horas depois de comer o doce, ela passou mal, foi levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. O laudo da necrópsia só deve sair em 15 dias. Imagens das câmeras de segurança da Supervia serão analisadas pela polícia. Ainda é cedo para saber se a bala que a menina comeu tem relação com a morte de Lohana. Aí reclamou com a mãe dela, estava sentindo uma dor de cabeça após ter recebido uma bala de uma mulher no trem. O médico de primeira falou envenenamento, porque comeu os órgãos dela por dentro. A menina, que completaria 15 anos em janeiro, sonhava com uma festa. A mãe conta que voltou a trabalhar para juntar dinheiro para a comemoração. A minha menina só tinha 14 anos. Ela tinha tudo o futuro pela frente. Eu estava levando ela no curso, mas conforme eu precisei trabalhar, aí eu falei, filha, dá pra você ir sozinha? Aí ela, dá sim, mãe. Eu falei, negócio você não dá confiança pra ninguém e Jesus está te guardando. A família não soube informar em qual estação de trem no trajeto até Caxias a menina aceitou o doce. Porque ela destruiu a minha família, ela destruiu o meu lar, ela destruiu a minha vida. Que entrevista forte, né? E ainda nessa edição, gente, a gente fala dos deputados que deixaram o presídio de Bangu 8 após decisão da Assembleia Legislativa. A Justiça determinou o afastamento e a cassação do mandato da prefeita de Araruama, na região dos Lagos. Segundo o Ministério Público, o mandato de Lívia Soares Belo da Silva, conhecida como Lívia de Chiquinho, seria de fachada. De acordo com a denúncia, o marido da política, ex-prefeito da cidade, Francisco Fernandes Ribeiro, o Chiquinho da Educação, comparecia, liderava reuniões e nomeava pessoas a cargos públicos. A sentença determina também o pagamento de uma multa equivalente a um valor de 80 vezes maior que o salário recebido em 2017, quando o Ministério Público realizou a denúncia. Ainda cabe recurso e procurada. A defesa informou que a sentença foi recebida com serenidade e disse que ainda confia que a decisão será reformada. E olha só, gente, 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em um acidente de carro em Itaipu, Niterói, na região metropolitana. Você vai ver as imagens agora, elas são literalmente impressionantes. O veículo surge desgovernado, alta velocidade, bate no poste e aí a batida aconteceu, gente, nessa estrada Francisco da Cruz Nunes, por volta das 5 horas da manhã. O motorista que passava pelo local logo depois acaba parando, enquanto uma das vítimas, você vai ver logo depois no vídeo, sai pela janela do carro. Outros veículos também pararam ali para tentar ajudar as 2 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, Gladson Santos, de 18 anos, e um adolescente de 16 foram encaminhados ao Hospital Azevedo Lima, na mesma região. O estado de saúde deles ainda não foi informado. Impressionante esse acidente, hein, gente? E olha só, a 7 Rio informou hoje sobre o fechamento em dias de chuvas de Grajaú, Jacarepaguá e outros pontos, e é por isso que a gente vai direto para a rádio Band News FM conversar com o Marcos Lacerda, que vai trazer mais informações. 90.3, Lacerda, muitos fechamentos, né? Isso, Tati, são 19 previstos, né? Esses fechamentos já acontecem em alguns dias de chuva num protocolo que é montado pelo Centro de Operações, só que colocam carros da Guarda Municipal e da 7 Rio. O que a Prefeitura vai fazer agora é montar 19 cancelas em vias importantes. A gente destaca a Alta Boa Vista, Grajaú, Jacarepaguá, e a própria Avenida Niemeyer continua fechada ainda por conta de decisão judicial. E nesse protocolo que a Prefeitura já tinha implementado para a Avenida Niemeyer, durante o período de obras, para se ter uma ideia, se chover 6 milímetros de chuva em 30 minutos, a via já é fechada em tempo seco. Se chover 15 milímetros em 1 hora, também a via já é fechada. Já em dias normais, sem a obra, por exemplo, como vai ser o protocolo da Grajaú Jacarepaguá, com 38 milímetros de chuva, uma equipe já é acionada no tempo seco. Se em 1 hora bater 55 milímetros, fecha. Se em 2 horas bater 60, também fecha um protocolo similar ao da Niemeyer no período
com tempo chuvoso, mas ainda a primeira pancada de chuva, digamos assim. Se tivermos a segunda pancada de chuva, primeira hora 45 milímetros, já interdita as vias. A única mudança do protocolo é essa da cancela, que vai ser colocada no acesso a essas vias importantes e com perigos por conta de encosta, ao invés de colocar um carro de um agente público que aí tem que deslocar para lá, né? Você coloca uma pessoa e não uma viatura com outras pessoas. Garante a segurança de todo mundo, né, Lacerda? Obrigada pelas suas informações. E olha só, gente, relatório da CPI da linha amarela da Câmara dos Vereadores apontou um prejuízo de pelo menos 500 milhões de reais no contrato de concessão da via. Ele foi firmado entre a Lanza e a Prefeitura em 2004. O Executivo Municipal, no entanto, está alegando que o valor seria de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O prejuízo foi causado por sobrepreço nas obras, cobrança de tarifa acima do necessário para manter o equilíbrio do contrato e o fluxo de veículos subestimado. A Lanza informou que prestou todos os esclarecimentos necessários solicitados pelos vereadores, com a participação de seus representantes em 2 reuniões da CPI. Por 3 vezes, a Prefeitura do Rio suspendeu a taxa da cobrança do pedágio da linha amarela e determinou a abertura das cancelas. A via liga a Ilha do Fundão, na Zona Norte, a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, mas a cobrança continua sendo feita. E a seguir, hein? Festa rubro-negra nas ruas. Torcedores do Flamengo vestem a camisa após conquista para a vaga da final da Libertadores depois de 38 anos. Quanta festa! A gente fala agora de futebol, porque hoje foi dia de ostentar a camisa do Flamengo nas ruas. Ontem o rubro-negro bateu o Grêmio por 5-0, goleada, e depois de 38 anos acabou se classificando para a final da Libertadores. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. A lembrança daquela final do Mundial de 81 não sai da cabeça e da ponta da língua dos flamenguistas. Ainda mais agora que o rubro-negro está na decisão da maior disputa das Américas. A alegria é muito grande para nós flamenguistas e ver o Flamengo mais uma vez na final da Libertadores. Isso depois de 38 anos. Nem a Taíla, nem a filha dela, a Nicole, eram nascidas. Nossa, assim, o coração tá ansiedade a milhão, né? No aeroporto Santos Dumont, enquanto os gremistas corriam da derrota por 5-0, a loja do Flamengo estava lotada de torcedores de outros estados. O José vai voltar para Santa Catarina com a provocação dentro da mala. Eu moro em Laje, Santa Catarina, a cidade praticamente ao lado de Porto Alegre, né? E o reduto de gremistas, inclusive tem esse pessoal na minha família, né? Agora chega, né? Chega. Sinto muito, mas chega. A semifinal mal terminou e os flamenguistas já pensam em como conseguir aquela graninha para viajar para fora do país. O destino? O Chile, onde acontece a grande final contra o River Plate, no dia 23 de novembro. Eu vou tentar fazer uma média com a patroa, levar ela para Santiago, fazer uma viagem e tal. De repente eu ganho a viagem para o Mundial lá em Doha, no Catar dela. Nas ruas do Rio, só se fala dos gols do artilheiro da Libertadores e do Brasileirão. Gabigol. É muito especial, né? São momentos que vão ficar guardados pro resto da minha vida. Obviamente, como eu falei ali, a gente está muito feliz com a classificação, mas temos um jogo muito importante no domingo e queremos vencer. O Bruno Henrique, o moleque tá brincando, tá voando. Juntos, Bruno Henrique e Gabigol já marcaram 60 gols, de um total de 116 do Flamengo no ano. Isso aí representa o trabalho do Mister, né? Time que não desiste nunca. E vamos agora para mais um título. Torcedor é só sorriso, né? E essa goleada repercutiu pelo mundo. Jornais internacionais estamparam as capas do noticiário esportivo com a vitória do Flamengo no Maracanã. A classificação histórica repercutiu bastante fora do país. Os principais veículos da Argentina destacaram a velocidade do time do Flamengo. Um time que mete medo, noticiou o Clarín. O meio-campista do Barcelona, Arturo Vidal, e o atacante Podolski, da seleção da Alemanha, também fizeram postagens comemorando a vitória. E em Portugal, terra do Mister Jorge Jesus, a festa também varou a madrugada. Lá, este jogo foi transmitido à 1h da manhã, 3 horas da manhã, quando acabou.
e sei que os picos de audiência em todas as televisões foi top. Também para os meus conterrâneos, um grande abraço e obrigada. Nas redes sociais, memes provocando o rival também viralizaram rapidamente. O lateral direito Rafinha não perdeu a chance de cutucar o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, merece nosso respeito. Ele falou muita besteira, até que não teve jeito. Mas nem tudo foi festa. Do lado de fora do Maracanã, o esquema com 1.100 agentes de segurança não impediu que policiais e torcedores sem ingresso entrassem em confronto. Na véspera, 22 homens foram presos por, de acordo com a polícia, planejarem uma invasão ao estádio. Com a classificação confirmada dentro de campo, o Flamengo agora se programa para uma viagem ao Chile, onde vai enfrentar o argentino River Plate no dia 23 de novembro. Apesar da onda de protestos no Chile, a organização da competição não se manifestou sobre a possibilidade de mudar o local da partida. Mas mesmo antes da grande final, já tem rubro-negro com a cabeça em outro país, o Catar, onde o campeão da Libertadores disputará o Mundial de Clubes em dezembro. Se conseguir a classificação para o Mundial, a expectativa é pelo confronto com um velho conhecido, o Liverpool da Inglaterra, clube que o Flamengo derrotou na final do torneio em 1981. Temos total aí confiança que o Flamengo vai chegar forte lá para o Mundial. Liverpool é freguês, não tem para ninguém, só dá Mengão, dá-lhe Mengão! E o Fernando já falou de violência e olha só, gente, depois do jogo, torcedores foram flagrados destruindo trens na estação Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio. Esse vídeo que vocês estão vendo aí agora mostra o momento dessa confusão. O placar da destruição contou com 3 veículos danificados, 28 janelas arrancadas, além de muita sujeira nos vagões. Os suspeitos também chegaram a arrancar uma grade de proteção na estação. A Supervia informou que vai acionar o Flamengo judicialmente pelos atos de vandalismo dos torcedores após a vitória do time. Por causa do jogo, gente, a Supervia tinha colocado 6 composições extras para atender o público. Os trens danificados agora estão fora de operação e só vão voltar a rodar daqui a 2 dias. Isso é muito feio, né? E a gente vai para um intervalo. No próximo bloco tem doação de cabelo para pacientes em tratamento contra o câncer de mama. A gente volta já. Hoje, uma ação chamada de Cabelaço reuniu mulheres na Central do Brasil que doaram as madeixas para pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Cabelo, maquiagem e solidariedade. As mechas cortadas por aqui vão direto para a ONG Cabelegria, responsável pela confecção e distribuição de perucas. O corte para a doação precisa ser de 15 centímetros. Para a dona Magdala, esse não foi um problema. Ela tinha quase 1 metro de cabelo. Eu estou feliz, porque eu vou fazer alguma coisa em prol de alguém, mas estou um pouco apreensiva, porque eu não quero cortar tão curto, né? Mas eu acho que vale a pena. Depois da tesoura, a satisfação de ter feito bem. Eu estou bem feliz, estou me sentindo até bonita já. E de bem também, porque sei que eu fiz um ato de solidariedade, né? A autoestima é fundamental durante e após o tratamento. E uma atitude simples como passar um batom, por exemplo, pode amenizar efeitos colaterais e ajudar no quadro clínico do paciente. Com certeza, porque muitas das vezes a nossa autoestima está no cabelo. A gente sabe que o cabelo é a moldura do rosto, né? Então, toda vez que a gente colabora trabalhando num projeto como esse, de uma certa forma, a gente ajuda, auxilia até na recuperação dessas pessoas por conta da autoestima, porque o cabelo é a vaidade do ser humano, né? Principalmente da mulher. A ação realizada nesta quinta-feira na Central do Brasil faz parte das iniciativas de conscientização do Outubro Rosa. O câncer de mama é o segundo que mais atinge brasileiras. Para o Brasil, foram estimados 59.700 novos casos em 2019. Na Assembleia Legislativa, Secretaria de Administração Penitenciária, Tribunal Regional Federal. Essas são as muitas peças do xadrez político do Estado do Rio que tentam definir se 5 deputados devem ou não ficar presos. Hoje eles deixaram a prisão, mas mudanças podem acontecer. Após o imbróglio entre a Assembleia Legislativa do Rio e a Secretaria de Administração Penitenciária, o desfecho da prisão dos parlamentares chegou ao fim, pelo menos por enquanto.
A soltura era prevista para ontem, mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não expediu o alvará de soltura, pois informou que a decisão caberia à Alerj com base na decisão anterior do STF. O magistrado disse que o TRF2 deve apenas dar baixa nos mandados de prisão. Por isso, a casa encaminhou um ofício à SEAP nesta tarde, informando sobre a decisão do plenário da soltura dos 5 deputados. Presos desde o ano passado, durante a Operação Furna da Onça, um dos desdobramentos da Lava Jato, André Correia do DEM, Luiz Martins do PDT, Marcos Vinícius Nescau do PTB e Marcos Abraão do Avante deixaram hoje o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Chiquinho da Mangueira, do PSC, já estava em prisão domiciliar desde janeiro deste ano. Ao som de vaias e ladrão, os parlamentares saíram e alguns alegando inocência. É que a justiça vai ser feita, eu sou inocente e aqueles que foram humilhados serão exaltados. Agora os parlamentares aguardam em liberdade o julgamento do processo que foi encaminhado pelo TRF2 para a primeira instância, já que eles perderam foro privilegiado por não terem sido empossados da reeleição. O impedimento de que eles assumissem o cargo foi uma condição para que a própria Alerj determinasse a soltura deles. Os mandatos são exercidos por suplentes desde então. A Alerj decidiu pela soltura dos parlamentares em um pleito realizado na última terça-feira, com um placar de 39 a favor e 25 contrários, após uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A magistrada decidiu que a libertação deveria ser avaliada pelo plenário da Assembleia com base em um entendimento do Supremo de maio de que deputados e senadores só poderiam ser presos por crimes em flagrante e inafiançáveis. E tem mais capítulo dessa novela, porque agora a Assembleia Legislativa vai analisar um pedido feito pelo Partido Novo de cassação desses 5 deputados. E é com essa notícia que a gente termina o Jornal do Rio. A gente volta amanhã e a gente tem um encontro marcado. Tchau, gente.